O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Muito bom dia. Que a bênção de Deus, que a graça do Senhor seja abundante sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Que hoje você reconheça e veja os anjos do Senhor andando ao teu lado, te protegendo, te livrando de todo mal. Porque o Deus que nós servimos é um pastor presente, é um pai compassivo, misericordioso, cheio de graça, que anseia ver os seus filhos todos dentro do aprisco, seguros, na esperança de um dia sermos levados dessa terra para viver com Ele para todo sempre. Muito bom dia, que a graça de Deus nessa manhã seja sobre você e sobre toda a sua família. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 31, o versículo 1 e o versículo 2. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. É impressionante o amor de Deus para com o seu povo. Um povo rebelde, um povo que deu as costas para o Senhor, um povo que escolheu viver a sua própria sorte, um povo que, em vez de adorar ao Deus que estava dentro do santuário que ele pediu para que pudesse ser construído em homenagem a ele, e ele habitaria dentro desse templo, esse povo escolheu adorar e se curvar diante as imagens de escultura que outros povos tinham criado com as suas próprias mãos. Foi uma ofensa grave ao Deus Criador dos céus e da terra. Mesmo que Deus tivesse permitido que o seu povo fosse para o cativeiro, sofresse no cativeiro, esse mesmo Deus se compadeceu. Esse mesmo Deus, cheio de graça e de amor, fez promessas, falando que Ele mesmo, com mão poderosa, traria de volta esse povo de todo o sofrimento que eles estavam passando, para que mais uma vez eles tivessem paz, alegria, felicidade e vivessem na terra tranquila que Ele tinha prometido aos seus pais. O Deus que nós servimos é o Deus da graça, é o Deus do amor, mas jamais devemos nos esquecer. Esse mesmo Deus da graça, esse Deus do amor, é o Deus da justiça. O homem que Deus chamou para ser o seu porta-voz nesses momentos tão difíceis do povo de Deus, ele não era um super-homem, ele não era um homem incapaz de não sentir a dor do seu povo. Jeremias era um homem como eu e você. Jeremias chorava, Jeremias sentia a dor daqueles que estavam sofrendo no cativeiro, mas Jeremias tomou uma atitude na sua vida. Jeremias tomou a postura de ser fiel a Deus e falar a verdade que Deus tinha colocado no seu coração. Jeremias sabia que somente poderia haver conversão, arrependimento e confissão de pecado se ele, na verdade, falasse tudo aquilo que Deus tinha colocado no seu coração como sendo verdade. E é por isso que Jeremias escolhe servir a Deus, mesmo que ele perdesse a sua vida, como foi perseguido, como foi esmurrado, como foi lançado dentro de uma cisterna, mas Jeremias escolheu viver uma vida em fidelidade ao Senhor. Deus age em todo momento em nossa vida, seja Ele para nos corrigir, para nos levar a uma mudança de vida, para abrir os nossos olhos com respeito às nossas falhas, os nossos erros e até pecados, ou seja Ele para nos abençoar. Todas as ações que nós sofremos nesse mundo têm como resultado a mão de Deus sobre cada um de nós. Quer aceitemos, quer não vejamos, mas Deus é aquele que escreve a história do planeta Terra e escreve a história da nossa vida. Nós precisamos a cada dia nos submeter à sua liderança, à sua vontade, na expectativa de muito em breve nos encontrarmos com Ele e vivermos com Ele para todo sempre. Deus ouve o choro de uma mãe por um filho que está sofrendo. Deus sabe quando uma mãe passa uma noite em claro orando, clamando por um filho que está enfermo ou está envolvido em alguma coisa que ela não gostaria que ele estivesse envolvido. O Deus que nós servimos, Ele não dormita. O Deus que nós servimos, Ele não descansa. O Deus que nós servimos, Ele não é feito de carne e osso como nós somos. O Deus que nós servimos, os seus atributos da onisciência, da onipotência, autoexistente, são esses atributos que lhe tornam Deus. Quando nós falamos da grandeza de Deus, nós não estamos falando da altura e do tamanho de Deus.
nós estamos nos referindo ao poder que é incomensurável como seres humanos compreendermos tamanha grandeza desse Deus. Deus nos oferece perdão a despeito das nossas falhas e dos nossos erros. Mesmo nós estando envolvidos na podridão dos nossos pecados, o Deus que nos criou, o Deus que morreu na cruz do Calvário, Ele veio com o objetivo de nos oferecer o perdão e a salvação. Cabe a cada um de nós abrirmos o nosso coração, aceitarmos o seu perdão, aceitarmos o seu convite, que a palavra dele é muito clara para cada um de nós. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Jesus Cristo nós encontramos descanso, em Jesus Cristo nós encontramos paz. Quando nós abrimos o nosso coração, Ele faz morada dentro de nós. Somente Ele pode transformar a nossa vida por inteiro. Mas é necessário escolher, é necessário aceitar, é necessário submeter a sua liderança sobre a nossa vida. É esse mesmo Deus que nos promete uma cidade completamente livre de todo pecado. Não mais morte, não mais câncer, não mais ansiedade, não mais depressão, não mais Covid. Será Ele mesmo que irá colocar um ponto final na história do sofrimento daqueles que estão nessa terra. Por amor aos seus filhos, por amor àqueles que lhe amaram, por amor àqueles que lhe receberam e lhe aceitaram. Todo aquele que recebe a Jesus Cristo é um candidato a viver eternamente dentro dessa cidade. A Nova Jerusalém não é uma história de ficção. A Nova Jerusalém é uma história real. João, que escreveu o livro do Apocalipse, ele fala: eu vi. Com os olhos que ele estava escrevendo, seriam os mesmos olhos, eram os mesmos olhos que tinham contemplado essa Nova Jerusalém. Hoje nós precisamos crer nessa mensagem, depositarmos a nossa esperança, vivermos mais em função do céu e menos para essa terra, para que nós possamos viver eternamente ao lado do Senhor. Querido amigo, se você nessa manhã que ouve a palavra de Deus, a sua vida está destruída, o seu casamento está passando por dificuldade, ou o seu filho ou a sua vida está envolvido em algum grilhão que até então você tentou libertar, mas você não conseguiu, clama por Deus, coloca nas mãos do Senhor. O mesmo Deus que libertou o seu povo, que estava há 70 anos no cativeiro babilônico e também na Síria, Ele o libertou com mão poderosa. Ele pode também hoje trazer libertação para a tua vida, para o teu casamento e para os seus filhos. O que nós temos que fazer hoje é nos colocarmos nas mãos desse Deus, é confiarmos na palavra do Senhor. Da mesma forma como Deus estava falando para o profeta Jeremias, escreve: envia essas palavras ao meu povo, porque eu irei cumprir. Deus cumpriu, Deus também irá cumprir nos nossos dias. Precisamos crer no poder desse Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Aqui nós encontramos Jeremias falando a respeito de Ramá. Ramá é o local onde Raquel foi sepultada por Jacó. Mas próximo aonde Raquel foi sepultada, os babilônicos atacaram o povo de Deus. E era como se Raquel, na sua sepultura, é uma figura de linguagem usada pelo profeta Jeremias para descrever o sofrimento que o povo de Deus estava passando no momento em que eles estavam sendo levados pelos babilônicos para o cativeiro babilônico. É como se Raquel fosse uma testemunha, olhando e observando o sofrimento do seu povo, toda a angústia que eles estavam sofrendo, mães, pais, filhos e filhas sendo levados para sofrer e viver como escravo numa terra estranha. O próprio evangelista Mateus, inspirado pelo Senhor, fez uma ilustração dessa passagem falando do sofrimento que o povo também sofreu quando Herodes mandou matar todas as crianças no período em que Jesus Cristo nasceu em Belém. Jeremias capítulo 31, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: a esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Querido amigo, para nós terminarmos o estudo da palavra de Deus nessa noite, nós precisamos crer numa verdade. O Deus que servimos é o Deus da esperança, é o Deus do amor, é o Deus da graça. Ele plantou a esperança no coração do seu povo, Ele também planta a esperança no nosso coração nos dias em que nós estamos vivendo. Não precisa você viver toda a sua vida cabisbaixo, depressivo, triste, chorando, mas é necessário levantar os seus olhos, porque a nossa redenção se aproxima. Não sabemos quando, mas muito em breve, nós cremos, o nosso Deus irá se manifestar como o nosso libertador,
para nos tirar desse mundo de pecado, para que nós possamos viver ao lado dele por toda a eternidade. Mas hoje é necessário firmarmos a aliança com ele. Hoje é necessário colocar o nosso coração nas mãos dele. Aquele que permite Deus conduzir a sua vida, recebe a bênção de Deus. Aquele que rejeita a liderança do Senhor, está decretando a sua sentença eterna. Querido Pai, em suas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.